Alguns lugares parecem guardar a dor, suas paredes ecoando tragédias. O edifício Joelma, em São Paulo, é um desses lugares. Um monumento a um dia em que o fogo e o medo dominaram. Sua história não terminou com as chamas. Em vez disso, tornou-se uma lenda de assombrações e mistério. Para entender as histórias arrepiantes, devemos revisitar o dia em que o Joelma se transformou de um símbolo de progresso em um palco de horror. A escala da perda e do sofrimento deixou uma marca que muitos acreditam persistir, borrando a linha entre a realidade e o sobrenatural. Esta é a história do Joelma, uma tragédia que se recusa a desaparecer. Em 1º de fevereiro de 1974, uma manhã normal em São Paulo se transformou em catástrofe. Um aparelho de ar-condicionado defeituoso no 12º andar provocou um incêndio que rapidamente encontrou combustível nos interiores inflamáveis do edifício. Em minutos, o Joelma se tornou um inferno. Fumaça e chamas, subindo rapidamente, prendendo centenas de pessoas. O edifício não tinha alarmes de incêndio, sprinklers ou saídas de emergência, transformando-o em uma armadilha mortal. Os bombeiros chegaram a um pesadelo. Chamas saindo pelas janelas, pessoas presas acima da origem do fogo. O calor deformou o aço, a fumaça cegou os socorristas e as rotas de fuga desapareceram. O Joelma, antes um símbolo de progresso, tornou-se uma lição sobre o custo mortal da negligência. 188 vidas foram perdidas naquele dia. Para aqueles presos acima do fogo, o pânico e o terror tomaram conta. Escadas e elevadores estavam bloqueados. Pessoas se amontoavam em escritórios, desesperadas para evitar a fumaça. Muitos correram para as janelas, acenando por ajuda, mas as escadas de resgate não conseguiam alcançá-los. Alguns, incapazes de suportar o calor, pularam. Cada queda um espetáculo horripilante para os espectadores abaixo. Helicópteros e bombeiros lutaram bravamente, mas o incêndio era avassalador. Quando o fogo finalmente foi extinto, o Joelma permaneceu como uma ruína fumegante, seus corredores cheios de testemunhos silenciosos de sofrimento inimaginável. A tragédia deixou cicatrizes que nunca se curariam completamente. Após o incêndio, o Joelma permaneceu vazio, sua reputação manchada pela tragédia. Quando reabriu, inquilinos e trabalhadores logo relataram fenômenos estranhos, gritos fantasmagóricos, cheiro de fumaça e sombras fugazes. Elevadores paravam em andares queimados. Portas se abriam para corredores vazios e uma presença arrepiante assombrava o edifício. Alguns afirmaram ver aparições ou sentir quedas repentinas de temperatura. Investigadores paranormais afluíram ao local, capturando vozes estranhas e energia inexplicável. Sejam reais ou imaginadas, essas histórias solidificaram o status do Joelma como um dos lugares mais assombrados do Brasil. Entre as muitas lendas do Joelma, a história das 13 almas se destaca. Durante o incêndio, 13 pessoas ficaram presas em um elevador e morreram, seus corpos irreconhecíveis. Enterradas juntas em uma vala comum, seus espíritos se tornaram o foco do folclore sobrenatural. Visitantes de seu túmulo relataram vozes e uma sensação de presença, levando a tradição de deixar água como oferenda. As 13 almas se tornaram figuras de devoção. Pessoas oravam por milagres, acreditando que esses espíritos poderiam interceder pelos vivos. Muitos ligam as assombrações do elevador do edifício a essas almas inquietas, vendo-as não como vingativas, mas como atormentadas e em busca de paz. Sua história adiciona uma camada de tristeza e humanidade à reputação fantasmagórica do Joelma. Embora as histórias de fantasmas abundem, existem explicações racionais. O poder da sugestão é forte. Conhecer a história do Joelma prepara os visitantes para interpretar eventos comuns como sobrenaturais. Isso é viés de confirmação. Notamos o que se encaixa em nossas expectativas e ignoramos o resto.
Sons de baixa frequência de máquinas podem causar desconforto, calafrios e a sensação de uma presença, muitas vezes confundidos com assombrações. O trauma do incêndio deixou uma cicatriz psicológica em São Paulo, e atribuir sensações estranhas a fantasmas pode ajudar as pessoas a processar a tragédia. A narrativa sobrenatural dá um rosto à dor coletiva, transformando o horror em uma história com significado. Quer fantasmas existam ou não, a lenda persiste. Décadas depois, a história do Joelma ainda divide opiniões. Crentes veem os inúmeros testemunhos como prova de espíritos inquietos. Céticos apontam para a psicologia e a ciência. O edifício permanece um monumento vivo, sua reputação assombrada entrelaçada na identidade de São Paulo. Cada visitante traz suas próprias crenças, colorindo sua experiência do lugar. A lenda perdura em livros, documentários e fóruns online, garantindo que novas gerações confrontem seus mistérios. O Joelma nos força a perguntar: as tragédias deixam ecos? Ou fantasmas são apenas histórias que contamos para dar sentido à perda? A resposta, como o próprio edifício, permanece envolta em mistério.